vou me conhecer quem realmente sou se o coração é extremamente enganoso? Penso que sou alguém, mas acabo vendo uma outra pessoa em mim, especialmente quando vem as dificuldades. Como vou saber se estou na fé, vivendo essa fé ou não? A Bíblia fala de uma forma bem clara. Claro que, para você entender, você tem que meditar, procurar, com um desejo real de querer ver a luz, a realidade que está acontecendo contigo. Então, em Josué capítulo 3, versículo 4, diz assim: haja contudo entre vós distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, assustada de princípio, porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar bem apegadinha, bem grudenta, né? Meu marido é que conhece, meus pais também. Então, eu reli o versículo, tentando entender essa colocação. Fiquei pensando e procurando entender. E fiquei dias pensando, relendo. Veja, gente, que as coisas de Deus vamos entender quando procuramos, quando nos interessamos. E isso faz a gente insistir, reler, querer saber. E assim foi comigo. E aí, Deus foi me mostrando que nós, seres humanos, ainda não vivemos nos céus com Ele ainda, não é? Existe uma distância ainda entre nós. Somos corpo, alma e espírito, imperfeitos, cheios de falhas. Não temos ainda o corpo glorificado como do Senhor Jesus. Porém, para nos conhecer melhor sobre quem realmente somos, essa distância entre nós e a Arca da Aliança, vamos dizer assim, entre nós e os céus, é para que nós entendamos melhor do quão necessitados somos dele. E para isso precisamos entender a nossa fragilidade, os nossos pecados e falhas. E como vamos saber? Vivendo entre essa multidão. Quando estamos vivendo entre a multidão, cada um tem o seu jeito, suas bagagens emocionais, responsabilidades, problemas, situações diversas. E daí começamos a encontrar dificuldades nessa convivência. Nos deparamos com o orgulho, o egoísmo, a vaidade, às vezes o preconceito, os maus olhos, a malícia, enfim, inúmeras coisas ocultas que acontecem dentro do nosso interior, em que muitas vezes são vistas como algo natural, como uma natureza humana. O que muitas vezes não se percebe é que a alma está ali sendo envolvida com as inclinações da carne. Se você não se assistir, você certamente vai usar essa fé emotiva, você vai relevar os seus erros de forma natural e não vai te incomodar, porque a fé emotiva sempre dá aquela desculpa e ameniza a situação. Mas para você que conhece a Deus, tem a percepção, tem um Espírito Santo que guia a verdade e incomoda a gente. Então, se percebe que esses sentimentos estão comprometendo a sua salvação. Então, quem é de Deus, que tem temor a Deus, corrige, disciplina, para que haja um acesso livre nesse relacionamento com Deus. E custe o que custar. Por isso que a Bíblia fala
não vos achegueis a ela. Pois estaríamos ali correndo risco de morte, porque em nós não há perfeição. Então, lembrando que o povo de Israel tinha que ver os sacerdotes levarem a Arca da Aliança em uma distância. E Josué orientou eles: olha, não se achegueis à arca, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. E por que não se achega à arca? Aqui responde: para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Ou seja, se estamos muito próximos, não imaginamos o quão falhos e míseros pecadores que somos. Mas, estando à distância, na terra, convivendo com outras pessoas imperfeitas como nós, vamos descobrir sobre nós mesmos quem estamos sendo e para quem estamos olhando. Ou seja, vamos saber o caminho pela qual haveis de ir. Muitas vezes, não temos ideia de quão necessitados somos do Criador. E para que possamos entender, precisamos observar o caminho, ou seja, a jornada. Como é a minha conduta, minha vontade, minhas inclinações. Observando, então, o caminho e partindo atrás da Arca da Aliança. Quer dizer, falando em nossa linguagem atual, olhando para Deus, partindo atrás da sua direção, colocando o nosso foco a Ele. Então vamos entender o que precisamos saber a nosso respeito. Por este caminho nunca passastes antes, ou seja, não temos experiências ainda com a revelação daquilo que somos. Mas ao passar, vamos ter que descobrir fazer uso da fé. Uso